Mateus capítulo 7, no versículo 16. Mateus 7, 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos, ou abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Agora, 2 evangelhos adiante. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas 13, 6. E dizia Jesus esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois mandarás cortar. Deixa aberto aí em Lucas capítulo 13. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui nesse primeiro dia de retiro, de acampamento espiritual. Eu te peço que tu fales pelo poder da sua palavra essa noite, Senhor. Como prender a atenção de tanta gente, como fazer que a sua palavra seja interessante, viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 fios. Somente se ela for acompanhada pela abundante, maravilhosa e gloriosa graça. Que a sua graça penetre esse salão, penetre corações e mentes aqui, e quebrante-os, que eles ouçam como a voz de Deus, que eles recebam como palavra do céu, que ela sirva para edificação, transformação, libertação e salvação de muitos, Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado, que veio nos dar a boa nova da redenção, da remissão que há no seu sangue. Que as obras das trevas, que as obras do inferno, que se opõem diariamente, todo o tempo contra a sua igreja, nesse momento sejam anuladas, impedidas de agir, Senhor. E que tu nos presentie, tu nos dê sua dádiva do céu, falando conosco através da palavra. Te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É muito bom estar com vocês aqui, podendo compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse o seu coração, ficasse atento à mensagem que foi trazida pelo Espírito Santo, revelada, ensinada a mim, para que eu passasse a vocês. Que o Espírito Santo hoje seja o hermeneuta, que o Espírito Santo seja o exegeta, o apologeta, seja ele o instrutor, o professor de teologia. Que ele nos ensine, através do Logos, a chegar no rema, na palavra viva e eficaz. Essas 2 mensagens aqui, o texto de Mateus 7 e Lucas 13, vão falar do tema que eu quero trazer essa noite, das evidências ou da evidência da conversão de um cristão, da salvação. Se um cristão, um homem, uma pessoa afirma ser convertido, afirma ser salvo, ele não pode apenas provar isso por palavras. Segundo a revelação bíblica, há evidências que comprovam a sua afirmação, evidências que comprovam se ele é realmente salvo, se ele é realmente convertido, se ele é realmente cristão. E nós estamos vivendo um momento na nação brasileira, em todo o mundo, né? Mas na nossa nação brasileira, cuja qual eu faço parte, você faz parte,
onde está tendo, eu posso chamar de um país emergente, num suposto evangelho. Está crescendo como nunca. Abertura de igrejas, a conversão de pessoas, batismo, profissão de fé, e tem aumentado drasticamente, tem aumentado rapidamente o crescimento dos evangélicos no Brasil. Eu fui convidado para dar uma entrevista para um site conhecido no país. Eu ainda não decidi se eu vou responder as questões, mas eu já as li. Uma das questões que está sendo perguntada é que especialistas afirmam que daqui pouco tempo o Brasil será o maior país evangélico do mundo, devido ao crescimento explosivo que a nossa nação se encontra com o aumento das igrejas e das almas. E a pergunta é para mim se eu acredito nisso, como que eu vejo isso. Eu posso começar a resposta aqui dizendo: baseado em quais evidências essas estatísticas estão sendo feitas? Baseado em quais evidências esses especialistas estão calculando tal número? Para se dizer que é o maior país evangélico do mundo, é necessário que seja o país que contém o maior número de salvos, ou que contém o maior número de convertidos. E qual é a base para trazer tal afirmação? Apenas o contingente eclesiástico? Apenas a abertura de templos? Apenas o CNPJ de templos, se é que a maioria tem? Apenas o número de agregados? Isso é o suficiente para dizer que a nossa nação vai ser daqui a um tempo a maior nação evangélica do mundo, assim como os Estados Unidos o é ou já o foi? Então nós estamos vivendo o mesmo momento do século XVIII na Inglaterra, onde era feito o batismo infantil, onde as pessoas eram declaradas salvas por agregar ao cristianismo da época, sem qualquer base, qualquer princípio. Os irmãos Carlos e John Wesley, então, não conformados com isso, vão refutar essa afirmação, dizendo que o batismo não é suficiente, dizendo que a confissão pública não é suficiente, nem a profissão de fé são suficientes para evidenciar um batismo, uma salvação, uma conversão, e sim a doutrina da regeneração, o novo nascimento em Cristo, evidenciado por frutos, por obras, e não por confissão pública ou por avanço emergente da igreja. Semelhantemente, a nossa nação está vivendo os mesmos dias da apostasia desses séculos. Ela está crescendo em número, em massa, mas não em qualidade. Ela está crescendo por causa da numerolatria, a idolatria aos números que líderes têm, e o desejo compulsivo do crescimento de igrejas, não impondo ao membro nenhum requisito para que ele se converta. Então nós temos uma nação que se diz quase toda cristã, mas que não há evidência disso na sua vida. A imoralidade prolifera, a corrupção, a depravação. Então, onde um crescimento de uma igreja é evidenciado? Se a própria sociedade, a família, não sente os efeitos desse crescimento, é porque a maneira
com que eles lidam com isso não é bíblica. Escrituristicamente, a salvação tem que ser evidenciada pelos frutos. Mateus capítulo 7 foi o que eu li. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Portanto, por seus frutos os conhecereis. Como assim? Pelo seu modo de vida sabereis que sois salvos. Pelo seu estilo de vida, pelos seus frutos, pela sua conduta diária na sociedade, pela sua conduta, você vai evidenciar se você é salvo. A salvação vem por onde? Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé. A salvação não pode ser ensinada que nós a conquistamos por obras. Esse foi o erro que incorreu a igreja romana nos primeiros séculos. A caridade, o esforço, a obra traz a salvação até mim. Efésios e Paulo vai manifestar em todas as suas cartas como é a salvação: pela fé. Pela fé que eu sou salvo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz que é pela fé que somos salvos. Mas como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não forem enviados, se não pregarem? E como pregarão se não forem enviados? Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E a fé salva. Agora, como que nós temos certeza que a nossa fé é salvadora? Como você tem certeza que você crê de verdade? A salvação é por fé, não é por obras. Então, se eu crer, sou salvo. Mas como você sabe que você de fato crê? De verdade crê? Como que é evidenciada a sua fé? Como que a fé salvífica te alcançou? Como ela é mostrada? Tiago nos responde que a fé sem obras é morta. Mostra a sua fé sem as obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Não entramos aí numa colisão de Paulo e Tiago, que diz que é pela graça, e Tiago por obras. Não, é que se alguém diz que crê, ele evidencia a sua fé pela sua maneira de viver. Entendeu? Fé sem obras, morta. Fé sem evidências. Profissão de fé sem atitude prática, nula. Agregar a uma igreja, batismo submergido, dons ministeriais, dons espirituais, sem obra, sem fruto, é morto. Então eu evidencio a minha fé por minhas obras. Quais obras? Método de vida, estilo de vida. Eu evidencio a minha fé pelo fruto. Pelo fruto eu mostro que creio. Qual fruto? João Batista, quando vai pregar o arrependimento, diz: vós cristãos, produzi frutos dignos de arrependimento. O que é isso, João Batista? Produzir frutos, andai de conformidade com aqueles que são cristãos. Andai num padrão, num perfil de vida de acordo com o que é revelado na Escritura. É isso. São essas coisas que evidenciam a nossa fé, e por essa fé somos salvos. E é sobre isso. Você não pode afirmar que é salvo se você não tiver as evidências. Você não pode afirmar que é convertido se não tiver as evidências.
o nosso país ele está caminhando a passos largos por uma cópia exata do método evangélico americano. E o cristianismo, o evangelho norte-americano, ele já naufragou, ele descaracterizou, ele se perdeu. A América é apóstata. A América é uma grande prostituta que contamina todas as nações com o vinho da sua prostituição. Ela exporta pornografia, ela exporta pedofilia, ela exporta homossexualismo, ela exporta na indústria cinematográfica a perversão, o crime, os assassínios. E ela se diz um país 80% cristão. A semelhança deles, o Brasil também, pelos números e as formas ritualísticas, estão afirmando os seus fiéis, o seu povo salvo, como a prática de vida, quando a prática de vida não foi transformada, quando não dão frutos de justiça, quando ainda não andam de acordo com a revelação da Escritura, quando professam uma fé que não é acompanhada de obras, uma fé que não é acompanhada de mudança, uma fé que não é acompanhada de frutos, uma fé que não é acompanhada de transformação, trazendo então uma geração que professa Jesus com os lábios, mas que o coração está longe dele. Em vão adoram, obedecendo a mandamentos que são mandamentos de homens. O que são mandamentos de homens? Obedecer os princípios denominacionais. Essa dominação diz que não pode cortar cabelo, eu não corto, que tem que usar saia, que tem que orar em língua estranha. Essa diz que eu não posso gritar na hora do culto, que é tudo cantata, coralzinho, e eu não posso ser batizado por imersão, mas por aspersão. Essa diz que os dons são para hoje, do Espírito. Essa diz que os dons não são mais para hoje. Então eles começam a obedecer as terminologias, começam a obedecer os princípios denominacionais, mandamentos de homem, mas o coração está longe. O que significa? Com os lábios me professam, mas o coração não foi regenerado, o coração não foi transformado. Eles dizem Senhor, Senhor, mas não obedece os mandamentos. E Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor é salvo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor é convertido. Nem todo aquele que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador não é convertido. Nem todo aquele que faz parte de uma denominação ou passou por um batismo é salvo, é convertido. Mas somente aquele que tem as evidências da sua profissão de fé, pelos seus frutos, pela sua conduta. E é isso que nós temos que entender e tratar. Isso também foi feito nessa parábola da figueira, que está em Lucas 13. Jesus trata do mesmo assunto. Então você que está aqui essa noite, você que vai me assistir, você não pode afirmar por qualquer outra fonte que você é salvo ou que você é convertido. Você só pode afirmar tal coisa se você tiver as evidências que a Escritura revela, que a Escritura ensina. Não se pode colher fruto bom de árvore má. Não se pode colher fruto mau de árvore boa. Ou seja, se a árvore é boa, convertido, o fruto também tem que ser bom, fruto de justiça, transformação, arrependimento. E nessa parábola Jesus trata isso. Vamos entender o que ele diz. Vamos abrir o nosso coração. No versículo 6 ele diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando.
Primeiro, Jesus usa parábola, é um método de comparação, são histórias, figuras para ensinar os princípios do reino. Ele usa parábolas, e muitas das parábolas ele as explica, como a parábola do joio e do trigo e da do semeador. Jesus foi embora, não está mais aqui para nos revelar as parábolas. A palavra de Deus, muitas vezes ela é enigmática, mas ele diz: eu vou para o Pai e vos envio outro Consolador. Nós, se tivermos em espírito, vamos ter a revelação dada por ele da Escritura. Eles não entendiam as parábolas, Jesus ia e explicava o que significava. Da mesma coisa, muitos trechos da Escritura não sabemos o verdadeiro teor, mas o Espírito Santo, o outro Consolador que veio no lugar de Jesus, nos revela se temos fome e sede de Deus, se andamos em Espírito. E ele usou para falar da figueira, que é um tipo da nação de Israel. No sentido literal, o texto fala de Israel, da sua esterilidade. Israel não dava fruto. E a parábola vai mostrar que Deus teve paciência com Israel, mas ela não frutificava. E qual era o fruto que ela deveria dar? Reconhecer o Messias. Eles continuaram com a dura cerviz, por causa do seu mau caráter, o seu caráter desgenerado, eles negaram o Messias. Então ele ameaçou cortar. O vinhateiro pede para esperar, para ter um pouco de tempo. Ele não corta, mas Israel não se arrepende. E no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é destruída, queimada por Tito. O juízo de Deus vem sobre Israel e eles são ceifados como a figueira. Só que essa parábola também se aplica a nós, se aplica a minha e a sua vida. Ela fala da nossa profissão de fé, Israel. Sem as evidências, fruto, figo, estéril. Então ela fala da nossa profissão de fé sem a evidência. E nós não podemos professar que somos o Israel de hoje, a igreja de hoje, o povo de Deus, quando eles rejeitam o Messias. A promessa de Abraão se cumpre aos gentios. Ela é extra-judaica, ela alcança todas as nações. E nós somos essa semelhança. Então a parábola vai nos ensinar, fala da nossa profissão de fé sem evidências, fala do nosso cristianismo, de nós julgarmos ser salvos, sermos convertidos, mas sem frutos, sem evidências claras. E é disso que vamos tratar. O versículo 6 diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na vinha. Quem é este homem? Esse homem é um tipo de Deus. Ele é o Senhor. A figueira começa falando, a parábola começa falando de Deus. Ele é a causa primária de todas as coisas. Ele é a fonte da vida, a fonte de todas as coisas. Dele procede todas as coisas. Nós não cremos na evolução, nós cremos na criação. Deus criou todas as coisas. Dele nasceram as coisas visíveis e invisíveis, quer tronos, quer principados, quer potestades, quer qualquer criatura. Tudo foi feito por ele e para ele. A figueira era dele. Quem é a figueira aqui? A figueira representa o Israel. Quem é Israel? O povo peculiar de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus, é o Israel, trazendo para nós a igreja do Deus vivo, o cristão, o salvo, o que se diz salvo, o que foi remido pelo sangue, o que recebeu as boas novas do Evangelho,
o que foi galardoado pelo sangue de Jesus, é dele, a figueira é dele. O homem, o cristão, pertence a Deus. É Deus mesmo? Ezequiel 18:4. A alma do Pai é minha, e a alma do Filho também é minha. Tanto a alma do Pai como a do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. As almas são de Deus. Os cristãos são de Deus. É dele. A figueira representa o cristão. A figueira representa eu e você. E a figueira pertence a Deus. Ele o fez, ele o remiu, ele o salvou para o seu louvor. É dele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, todas as minhas ações são para a glória de Deus. Logo eu fui feito para a glória de Deus. E aqui a figueira representa o cristão. A figueira não representa ímpios, não representa todos os povos, representa um povo separado, representa um povo peculiar. A igreja, o cristão, eu e você, somos dele. Por que somos dele? Fomos comprados por preço, nem por prata, nem por ouro, nem por coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de um cordeiro sem ruga e sem mácula, o sangue de Jesus. Fomos comprados por Deus, somos propriedade de Deus. Então ele está dizendo os remidos. Quem são os remidos? Os cristãos, os salvos, os convertidos. E essa figueira estava plantada em uma vinha. Ele pegou a figueira e plantou numa vinha. A figueira dá figos, é uma árvore maior. A vinha, o vinhedo, a videira são árvores menores, onde dão as uvas. Essa figueira estava plantada num terreno onde a terra era mais fértil, numa altura razoável, e era ela rodeada das uvas, das videiras. Aquelas videiras proporcionavam um solo mais fértil para a figueira. Aquelas videiras proporcionavam umidade para a figueira. Por que essa figueira foi plantada na vinha? Porque Deus escolheu ela e colocou num lugar privilegiado, de graça e de misericórdia. A vinha representa a igreja, onde o cristão é colocado e ele é rodeado de graça, de misericórdia, de amor, de benignidade, e ele tem os benefícios imerecidos, graça. É isso que Deus fez conosco, quando Ele nos chamou no seu propósito eterno, infinito, nos resgatou, nos remiu, nos salvou e nos colocou, nos plantou na igreja. Nos plantou cercados de misericórdia, cercados da bondade, cercados do amor. Quando Ele nos plantou, Ele nos provou o amor. Você só está aqui porque sangue foi derramado para você estar. Você só está aqui porque preço foi pago para você estar. Você está aqui sem merecer estar. Pela minha onisciência, misericórdia, amor, pelo meu propósito eterno e infinito, eu te trouxe para evidenciar o meu amor. Ela esteve lá. Assim somos nós, quando Ele nos traz, pobre pecador resgatado do charco de lodo, e fazemos parte da igreja. Para que a igreja existisse, ela teve que ter cabeça, porque ela é um corpo, um organismo vivo. Então você tem que entender o que foi feito para você chegar aqui. Você não veio por obra do acaso.
Você não veio por opção. Você não está aqui por mera coincidência. Meu irmão, foi travada uma luta cósmica. Foi feito, meu irmão, um cataclisma inimaginável, envolvendo todas as hostes criadas. Meu irmão, o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Quando Abraão subiu ao Monte Moriá, e o Isaac pergunta: meu pai, se vamos sacrificar, onde está o sacrifício? Abraão então dá uma palavra profética: Deus proverá, meu filho, porque ele não tinha provido. Haveria de vir o cordeiro verdadeiro, que tira o pecado do mundo. E naquele madeiro, ele se faz maldição, porque você foi feito maldição por causa da lei. Não havendo lei, não há pecado, mas havendo lei, manifestou o pecado em nós, e o pecado gerou a morte. A Bíblia diz que se alguém transgredir um mandamento da lei, é culpado por toda a lei, e se faz maldição. Jesus se fez maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele retirou a maldição de você para receber a maldição em si. Ele retirou a morte de você para receber a morte em si. Foi algo que você, só por essa afirmação, deveria servi-lo até a consumação dos séculos. Você se diz cristã, mas não conhece o teor do Calvário, o teor do cordeiro imolado, o teor do que foi feito por você, para que você fosse plantado nessa vinha. Então é por esse motivo, não houve mérito algum em você. Não houve esforço, não houve nada que você pudesse fazer, pois as suas obras são como trapo de imundícia. Os méritos de Cristo, conquistados no Calvário, lhe conferiram o direito de pertencer ao corpo místico de Cristo. Por isso você o compõe, porque alguém te deu esse direito, alguém te fez, vejam só, para ser povo peculiar, gracioso, imerecido, ali, para gozar de graça, misericórdia, bênçãos, amor, justiça, bondade. E ele foi plantado na igreja, colocado. Fez parte da eclésia, do rol de membros. Aquela figueira passou a estar na igreja, passou a ser cristã, passou a ser evangélica, passou a se dizer convertida, passou a se dizer salva. E estava ali quietinha quando ele a plantou, quando ele a chamou. Depois de algum tempo, volta o dono da vinha e vai até a figueira pedindo-lhe fruto, examinando-a para ver se ela tem fruto, e não acha. Deixa eu te dizer, você como cristão, a Bíblia diz: os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Depois de algum tempo da sua aparente conversão, depois de algum tempo de agregar ao reino, invariavelmente o Senhor estará te examinando. Vai examinar sua profissão de fé, vai examinar o teor do teu cristianismo, vai examinar o nível da tua conversão, vai examinar se você está salvo. Depois de algum tempo, você vem a Cristo, se batiza, faz a confissão de fé e
é plantado na vinha, na igreja. Passado algum tempo, Deus vai vir a você e examinar para saber se essa figueira cristã tem evidências que é cristão, fruto. E é isso que ele faz. Plantada na vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando. Não achou. Ele está dizendo aqui: aquela figueira tem folha, aquela figueira tem caule, aquela figueira é alta, aquela figueira tem volume, aquela figueira tem diâmetro, aquela figueira tem aparência de figueira, mas não é figueira. Como você sabe que não é figueira? Pois uma figueira só é figueira verdadeira se produz figos, se produz frutos. Da mesma maneira, desde que você veio ao evangelho, você tem a roupa do evangélico, o linguajar do evangélico, você cumpriu os ritos do evangélico, batismo, submerso ou aspérgico, não sei, você compõe o corpo eclesiástico, porém você não tem evidência no seu caráter que é um cristão. É isso que está dizendo. Porque toda essa bagagem que você adquiriu, o modismo denominacional, o pentecostal, glória, aleluia, ora em língua, pula e sapatia. O tradicional é quieto, ora quase em pensamento, quietinho, cumpre o rito, a liturgia, a cantata, o coral, toda aquela coisa. Você está cheio disso, e isso te dá um certo conforto, uma certa segurança. Isso me faz cristão. Você, por ouvir um evangelho forte, você, por ser doutrinado por alguém forte, você, por estar envolvido na biografia dos grandes heróis da fé, também agregou os seus modismos, os seus perfis, mas há evidência na sua mente, há evidência na sua conduta. Coríntios 13:5 diz: examine-se, pois, o homem, para ver se está na fé. Coloque a sua vida pelo canon, pela escritura, vara de medir, régua, e meça o seu cristianismo segundo a régua, a escritura. É o que está escrito. E há um grande engano nisso. Quantas pessoas que acham que são salvas por ter passado todos os ritos, e aquilo dá conforto, aquilo produz patentes, aquilo produz a ela confiança. Então ela está confiando nos seus méritos, no seu esforço, ela está confiando em homens, em denominação, e não na obra sobrenatural do Espírito Santo, e não no mérito de Cristo, e não na entrega, na fé professada por uma mudança. Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, convertido e salvo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se você está em Cristo, convertido, batizado e diz salvo, mas não é uma nova criatura, nova mente, nova visão, nova vontade, novos gostos, novos hábitos, você não está em Cristo. É o que está dizendo. E disse o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não a acho. Por que ele deu o número de 3 anos? Faz 3 anos que eu venho à figueira. Escute, ele não está dizendo que a figueira tinha 3 anos de vida. Não era isso. Ele está dizendo que depois de 3 anos, os últimos 3 anos, eu estou vindo a ela não dá fruta. Sabe o que quer dizer isso aqui? Está falando dos 3 anos do ministério terreno de Jesus. Israel estava corrompida e apóstata até o advento do Messias. Durante 3 anos ele proclamou publicamente o evangelho. Durante 3 anos ele manifestou a glória de Deus na terra.
Durante 3 anos ele caminhou, orando, curando os oprimidos do diabo. Durante 3 anos ele foi às ovelhas perdidas de Israel, negando até os outros povos, dizendo: comam das migalhas, eu não fui enviado a outro povo a não ser a Israel. E ele está dizendo: 3 anos, o próprio Messias encarnado, manifestando o evangelho vivo dos seus lábios, com sinais e prodígios, não foi suficiente para que Israel se dobrasse e se convertesse. Ele está dizendo: durante 3 anos do ministério público, Israel continua estéril, Israel continua a não dar fruto. Trazendo para nós, não está dizendo desde o nascimento de Israel, e sim do advento do Messias. A mesma coisa. Ele não está dizendo do seu tempo de vida, mas ele está dizendo: quantos anos faz que você ouve o evangelho? Há 1, há 2, há 15 e há 20, que é exposto o evangelho, pregado o evangelho, que sinais acontecem, que doutrina bíblica é ensinada. Faz 1, 2, 3, 15 anos, e vem ele, o dono da vinha, olhar para a figueira e não encontra fruto na sua vida. É isso que ele está dizendo. Quanto tempo que você desceu as águas? Quanto tempo faz que você fez a profissão de fé? Quanto tempo faz que você congrega em determinada denominação? Quantos anos que o Cristo está expondo através dos seus profetas o evangelho? Quanto tempo que o ministério do evangelho se manifestou na sua vida? E ele está te examinando e dizendo: dê-me os frutos. Onde está a evidência que você é convertido? Você é nova criatura? Eu gosto do evangelho, eu gosto do gospel, eu estou ali. Isso não é evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Meu irmão, quando o evangelho é exposto, é Ezequiel no vale de ossos secos: pode esses ossos reviver? Tu sabes, disse Ezequiel para o Senhor. Então parai diante dos ossos e profetiza sobre os ossos e diz: ossos secos, revivei. Então o Espírito soprou dos 4 ventos e eles se ergueram e fizeram um poderoso exército. Se o evangelho não te transformou, se o poder sobre-humano não mudou sua filosofia, hábitos, temperamento, caráter, maneira de viver, vontade, meu irmão, você não é convertido, você não é salvo. Ele chegou na figueira: figueira, você tem de tudo, eu quero a evidência que você é figueira, eu quero a evidência que você é salvo, eu quero a evidência que você é convertido. Qual é? Fruto, mudança, transformação, hábitos, temperamento, personalidade, caráter. Se não houve isso, tem os mesmos hábitos depois que veio a Cristo? Não, eu mudei alguma coisa, não estou dizendo de moral, bons costumes e família. Isso qualquer família ímpia, ainda na nação brasileira, possui moral e bons costumes. Eu estou dizendo regenerar, se apoderar da natureza de Cristo. Se você ainda é ranzinza, egoísta, egocêntrico, maníaco sexual, orgulhoso, materialista, se você não tem nenhuma característica da personalidade de Cristo, não pode haver conversão genuína em você. Eu parei de fumar, de beber, e sou moral e socialmente melhor. Qualquer ímpio é. Eu estou dizendo de regeneração.
3 anos. 3 anos. Aqui que é que eu posso tirar? O que eu posso tirar aqui? Olha a dura cerviz do homem. Olha o poder do pecado. O que ele faz com o homem? Meu irmão, não foi Moody que foi pregar ali naquela época, não. Não foi Wesley, não foi Whitefield, não foi Edwards, não foi Lutero, não foi nem Moisés, não foi nem Paulo. Foi o Verbo encarnado, o Filho do Deus vivo, o Messias enviado. Eles conseguiram resistir o Messias a tal ponto que tem um versículo que diz: a minha palavra não entra em vós. Quanto mais nós hoje, meu irmão, quantas pessoas estão resistindo à pregação do Evangelho e querem o conforto, a paz, profetizam paz, paz, quando não há paz. Curam a ferida do meu povo levianamente. É isso que os pregadores eles fazem hoje. Te faz sentir confortável no seu pecado, te faz pensar que a sua confissãozinha de fé medíocre vai te dar a vida eterna, te faz pensar que todas essas patentes denominacionais te trarão galardão no céu. Isso é mentira. Ou o poder de Cristo te transforma, ou você se faz uma nova criatura em Cristo, ou não haverá chance para nós. 3 anos e meio o próprio Cristo. E aqui vai a pergunta. Ele está dizendo assim, ó, para alguns: até quando você vai nessa vida? 1 ano, 2, 3, 5, 10, 20. Até quando? Sem evidência nenhuma. Cadê a evidência? Gosta das mesmas coisas que gostava no mundo? Não é salvo. Tem as suas idolatrias pessoais. Ah, eu adoro isso, idolatro isso. Disso eu não abro mão. Irmão, vou pregar sobre isso no encontro. Seu altar está em ruínas, à semelhança de Elias. Não achou. Não achou. E o que fala aqui? Porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Deus ao qual pertence a igreja, Deus ao qual pertence todas as almas, a do Pai e do Filho, e a alma que pecar morrerá. Deus que formou o homem e fez todo o plano dele até chegar na igreja para a sua glória, ele exige o fruto da igreja, a evidência. Aquele que diz estar nele, crente, convertido, deve andar como ele andou. Assim como eu fiz, conduta, façai vós também. Ele diz ao vinhateiro: faz 3 anos que eu venho aqui, desde a época da conversão desse homem, dessa mulher, eu procuro a evidência, eu procuro a transformação, e eles não me mostram. Por que ela ainda ocupa a terra inutilmente? Se a videira está plantada ali na vinha e ela não frutifica, ela não serve para nada, porque o propósito dela estar plantada é colher o fruto. O que é interessante para o vinhateiro, para o dono, é o fruto. E se ela não dá fruto, ela se torna uma árvore parasita. Por quê? Ela está sugando
toda a energia daquela terra, toda a umidade daquele solo, enfraquecendo o que está ao redor, e não prestando para nada, a não ser para ser cortada. O que Jesus está ensinando aqui, que aquele crente que se diz crente, mas não foi transformado, para aquele crente que se diz salvo, mas não foi regenerado, mas continua na igreja, ele é inútil. Por que essa figueira está plantada ainda aí? Inutilmente. Ela não serve para nada. Ela só faz o quê? Um pouco de fermento leveda toda a massa. É um crente infrutífero, um crente na igreja que não é regenerado. O que ele faz? Ele contamina quem está à volta, ele corrompe, polui, suja os outros componentes da igreja. É isso que está falando. O que essa terra está fazendo aí? Além dela não prestar, o que significa essa figueira? Ela não vive para minha glória. Ela não dá bom testemunho do meu evangelho. Ela não prega e não ganha almas. Ela é infrutífera. Ela não dá glórias ao meu nome. O seu testemunho de vida não enaltece o meu nome. É isso que está dizendo, ela é inútil. Ela não serve para nada. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Sim. Não dá bom testemunho. Não trabalha para o reino. Você já viu esse tipo de gente? Esses cristãos que estão na igreja. Não entram e não deixam os outros entrarem. Ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus, pois fechais a porta do reino. Não entrais e nem deixai os outros entrarem. São pedras de tropeço. São nuvens carregadas, como diz Judas. Está aqui o vinhateiro, o Senhor, o dono da igreja, o dono do universo diz: por que ela está aí na vinha? Igreja. Por que ela está aí desgastando o solo inutilmente? Corta! Apartai de mim, seu religioso. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Você acha que você não esqueceu desse versículo, né? É tanta prosperidade, tanta pataquada. Eu separarei as ovelhas de um bode, dos bodes, como o pastor separa o seu rebanho. Então direi para os que estiverem à minha esquerda: vão para o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos, onde o fogo não apaga, nem o verme morre, nem a ferida cicatriza. Densas trevas. Louco, amanhã pedirão a tua alma. Sei que essa vidinha aí, hein? Pode ser hoje, hein? E se você não passar, o que tens preparado para mim? Para quem será? Essa frase ele não vai dizer para ímpio, não. Ímpio está julgado e condenado, será lançado logo em fogo. Isso aqui é a igreja. Vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é assassinar, degolar velhinha, pedofilia. Eu não faço isso. Que padrão de cristianismo, meu Deus. Ou eu fui transformado, ou eu não serei salvo. Ou Cristo me fez uma nova criatura, ou os méritos de Cristo me trouxeram a graça, a salvação, ou eu não vou. E às vezes eu estou aqui, ocupando a terra inutilmente. Vou falar uma coisa aqui para mexer com o teu brilho, para olhar no teu olho. Você gosta de ser chamado de inútil?
Pois é, eu posso não ter autoridade para te dizer, mas tem um aqui que tem e teve, porque ele falou. Por que conserva essa figueira ainda? Por que ela está no meio aí? Ela não presta para nada, e ela ainda está levedando os demais, está absorvendo, sugando, mexendo, contaminando o restante da vinha. Como? Olha a vestimenta dela, parece uma palhaça. Olha o linguajar dela, parece uma ímpia. Olha a maneira que ele trata a esposa, o marido. Olha o jeito que ela é, que péssimo. Está dentro da igreja, olha como ela se veste. Tem 12, 13 anos, olha lá. Está lá, não tem um senso de santidade, porque quem tem a mente de Cristo não consegue. Não é que tem que mandar, menina, não se veste assim. Quem tem a alma, quem tem a natureza de Cristo, não consegue se vestir de forma imoral. É uma evidência que ela salva. Eu não estou dizendo de ser elegante, bonito, não me chame de louco, retardado. Elegante, bonita, fina, culta, cortês, tem que ser. Eu estou dizendo de depravação, imoralidade, sensualidade. Alguém que é nascido novo não consegue. Meu corpo é templo do Espírito. Está lá contaminando os namoros. Mas somos crentes, nascemos de novo. Por que ela ainda ocupa a terra? Tá, o que eu faço? Meu Deus do céu, acha que Deus é só sabe aqueles bercinhos que fica estrelinha? Tem gente que acha que Deus é isso. Gugu, dadá, gugu. Ele está dizendo aqui, o que eu faço com a vinha? O dono da vinha, o dono da igreja, o dono do cristianismo, o que eu faço com a vinha? Corta! Juízo, lago de fogo. É isso que ele está dizendo. Corta, exclui, desarraiga, retira, corte a comunhão comigo, o fluxo de vida comigo. Retire minha graça, retire minha misericórdia, retire minha bondade, retire o meu amor. Corta, exclua, queime-a. É o que ele está dizendo. Ele está dizendo da consequência para aqueles que estão vivendo uma vida devassa dentro da igreja. Devassidão não é beber, fumar maconha, estuprar pessoas. Devassidão é praticar iniquidade. O que é iniquidade? Injustiça. É não ter a baliza do evangelho na tua vida. É não ter a mente de Cristo. É não ter o fruto do Espírito. Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, esperança, alegria. Fé, alegria, paz e amor. Corta. Você já viu um versículo? Deus é longâmino e tardio em se irar. Ninguém presta atenção. Tardio em se irar. Ele não irou em 1 ano, não irou em 2, não irou em 3. 70 depois de Cristo arrebenta com Jerusalém. Detona, põe fogo. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Eu sou tardio, mas eu me iro. Lembra de Sansão? Os filisteus andam contra ti, Sansão. Sansão numa vida promíscua, suja, uma vida hedionda. Sairei dessa vez como das outras. E ela arrebentava as cordas, matava todo filisteu. E lá um profano ficou com a mulher íntima, entrou numa prostituta, casou com Filisteia, casou com Dalila. Misericórdia. Na altura do versículo 20, capítulo 16. Sansão, vem mais uma vez os filisteus. Sairei de novo. Não sabia Sansão que o Espírito havia se ausentado dele e a misericórdia foi tirada, porque Sansão era juiz, nazireu de Deus, israelita, sangue judaico, mas Sansão não tinha evidência da sua conversão. O que aconteceu? Vazaram os olhos deles, arrancaram, deixaram o cego, cortaram o cabelo, prenderam com cadeias, colocaram no cárceres. Foi escravo, perdeu a sua força, foi cego, foi exposto, foi condenado. Qual que é o final de Sansão? Nunca libertou Israel. Morreu com todos os filisteus caindo na sua cabeça. Juízo de Deus.
Comigo nunca. Tem um montão que está falando isso, está saindo no jornal. Vai lá ver no jornal. Amanhã vamos abrir o comércio da Franca. Comigo nunca. Aqueles lá falavam também. Amanhã pode ser você. O Tiago pode vir. Agora eu vou falar o que a maioria está pensando, ou que pensa muito quando eu prego essas coisas. Aí a autojustiça entra bem baixinho, meu filho, em ação. Como é que faz então? Você veio aqui para falar que nós é um bando de porcaria, que nós não vira nada, nós é tudo figueira infrutuosa e vai tudo pro inferno ser cortado? Não deixou opção. Como é que faz então para servir esse Deus? Não é porque eu estou oprimindo você, é porque você cresceu numa lógica, num cristianismo que não é bíblico, é contemporâneo, é mundano, não é bíblico. O hermeneuta, o exegeta, o apologeta, o escritor, não pode ser os escritores atuais. Tem que ser o Espírito Santo. Você lê, ele interpreta. Acabou o erro. Se a Bíblia diz que eu tenho que amar quem me ama e amar quem não me ama, eu tenho que fazer isso. Se a Bíblia diz que eu tenho que dar minha vida pela esposa e viver uma forma de vida como alguém que morre por ela, eu tenho que fazer isso. Se a Bíblia diz, honrai o teu pai e a tua mãe, acabou, não tem conversa, tem que honrar o pai e a mãe. Se a Bíblia diz que a vontade de Deus, que useis vossos corpos para santificação, como vaso de honra, que o teu corpo é templo do Espírito Santo, ele é templo do Espírito Santo, acabou. Se ele diz, seja o vosso falar sim, sim e não, não, o que passar disso é de procedência maligna. É assim que deve ser interpretado. O que eu faço, pastor? O que eu faço? Aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará. Como que encobre as transgressões? Na hora que vai acabar esse negócio aí? Tá. Não reconhece que a mensagem está sendo pregada para você. Não é para quem está na direita, da esquerda, ou lá para o macumbeiro da esquina. Eu falei um dia isso para minha esposa. Estava discutindo comigo e falou: peraí, você não ouviu a pregação? Peraí, sabe por que você não ouviu? Porque quando eu estou pregando, você acha que você está do meu lado. E nós dois. Bem, quando eu estou pregando, você está sentada lá. Quando eu prego do cego de Jericó, você é o cego. Quando eu prego da mulher prostituta, você é a prostituta. Quando eu prego do Bartimeu, você é Bartimeu. Quando eu prego do coxo de Betesda, você é ele. E é assim que a palavra deve ser recebida. Quem encobre nunca prosperará, mas quem as confessa sou eu, Senhor. É para mim, Senhor. Alcançará a misericórdia. Como eu te disse, você pode chegar aqui como um serial killer, como o mais pervertido dos homens e o maior assassino. Não há problemas quanto a isso com Deus. Não há problema desde que você se quebrante, confesse, reconheça, clame por perdão, misericórdia. Ele perdoa. Porém há uma esperança para nós. Sempre há. Porque se não tivesse uma esperança, nós não estaríamos nem aqui. Nós só estamos aqui porque existe a esperança. Cristo em nós, esperança da glória. Vamos ver para terminar, que eu sei que você está. Versículo 8. E respondendo ele, disse-lhe: respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave
esterque? Respondeu quem ao Senhor? Quem arguiu? Quem flertou? Quem intermediou? O dono. O dono disse: 3 anos que não dá fruto, não tem evidência de convertido, não é salvo, está aí inutilmente. Corta. Deus, o vinhateiro, é aquele que diz, Romanos capítulo 8, que intercede por nós à destra do Pai. Ele também concorda, porque ele e o Pai são um, que pela esterilidade ela deve ser misericordiosa, ela deve ser cortada. Porém, quando o Pai diz corta, ele diz assim: Senhor, deixe-as mais este ano. Senhor, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Senhor, dê a eles mais uma chance. Senhor, aplaca a tua ira, retenha. Senhor, deixa mais esse ano. Lá no Calvário, meu irmão, a espada do juiz apontada para mim, a sua garganta, pelos nossos inúmeros pecados. Ele disse: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, tenha misericórdia deles. Espere mais um pouco. Por quê? Deixa mais esse ano, até que eu a escave e a esterque, até que eu invista um pouco mais nela, até que eu envie o meu Espírito para os convencer, até que eu os convença do pecado, da justiça, do juízo, até que eu escave e esterque, até que eu alimente, até que eu trabalhe com ela mais uma vez, até que eu envie meus profetas a dizer-lhe o meu evangelho, até que o meu Espírito venha sobre eles em resposta de intercessões de muitos. Se longame-no, Senhor, se longame-no para com a minha igreja, até que eles tenham uma visão mais clara e não embaçada da sua natureza, do seu evangelho santo, da sua gloriosa graça. Jesus está intercedendo por nós. Ele nos dá mais uma chance, meu irmão. Talvez você se identificou com a mensagem, talvez você é essa figueira, talvez está tudo perdido para você realmente, talvez você está prestes a ser cortado, talvez você está plantado de forma inútil, e pelos seus delitos é justo você ser cortado, mas a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Então Jesus, o mediador entre Deus e os homens, roga por nós: Pai, poupa-lhes, dá a eles mais um ano, até que eu esterque. E Ele promete, Ele ia cortar, mas disse: não, Ele não nos deixa sozinhos sabendo da nossa condição. Eu sei que vocês estão fracos, eu sei que vocês não estão dando frutos, eu sei porque tem motivos e causas, situações, e eu vou lhes ajudar, eu vou estercar, adubar, eu vou trabalhar essa figueira mais um tempo, eu vou convencê-la, vou enviar meu Espírito, vou coroá-la de misericórdia e graça, para ver se ela ainda dá. Então o texto termina sem qualquer emocionalismo: e se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar.
arrependimento é a saída. Quebrantamento é a saída. Reconhecer a saída. Feche os seus olhos então.